tarde maravilhosa, né? E com um texto da Bíblia precioso dentro do 18º dia da nossa jornada bíblica. E tem sido maravilhoso, né? A leitura diária, a reflexão que nós estamos aí procurando ter no nosso devocional diário aí de toda a igreja, de todo o ministério. E hoje nós chegamos no capítulo 18 de Gênesis. E o versículo 14, há aqui uma pergunta. E essa pergunta é feita pelo Senhor. A pergunta é: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? E há um contexto, né, dentro dessa pergunta. Há um contexto aqui. É uma ocasião aonde Abrão ou Abraão, né, porque o nome dele já havia sido mudado, né? O nome dele era Abrão, né? Capítulo 17 há uma mudança de nomes de Abrão e de Sarai. O nome Abrão passou a ser chamado de Abraão, ou Abraham, ou Abraão, e o nome Sarai passou a ser chamado de Sara. O nome Abrão significa pai exaltado. O nome Abraão significa pai de multidão. O nome Sara, né, era Sarai, foi mudado para Sara. E Sara quer dizer princesa, né? Glória a Deus. E aqui nós temos, amados ouvintes, algo importante acontecendo. Porque Deus já havia falado para Abraão que da descendência dele, das entranhas dele e da sua esposa Sara, é que eles teriam um filho, do qual seria a descendência escolhida, glórias a Deus, de Abraão e de Sara. Essa descendência, né, de Abraão e Sara, que carregaria a bênção que Deus fez a Abraão, carregaria a promessa que Deus fez a Abraão. Interessante que Abraão teve algumas nações que saíram de Abraão. Por exemplo, os ismaelitas saíram de Abraão. Quem é os ismaelitas hoje? Os árabes, né? Que é descendente de Ismael. Abraão também teve outros filhos. Depois que Sara morreu, ele teve os filhos de uma mulher chamada Quetura, né? E deles foram formados também outros povos. Mas o filho que é conhecido como o filho da promessa, glórias a Deus, da promessa que Deus fez a Abraão, porque tem as promessas, as bênçãos e tem a bênção. Tem as promessas, mas tem a promessa. Aleluia, Jesus. Amém? Deus tem nas nossas vidas muitas promessas e muitas bênçãos, sim, mas Ele tem a bênção. Existe algo que minha mãe, a bênção. Existe algo que é a promessa. Aleluia. Pastor, tem diferença? Tem algumas promessas de Deus que elas são secundárias, né? Elas não são a principal promessa, mas existe a promessa, existe as promessas, né? Promessas que atendem àquilo que o Senhor determina, algumas promessas que Deus ele vai até fazer essa promessa e abençoar, algumas escolhas que o homem faz, né? Ele abençoa, ele até dá ali uma promessa, mas existe a grande promessa de Deus na vida do homem. E aqui eu destaco para você, referente ao que está na palavra do Senhor, que Deus fez uma grande promessa a Abraão e a sua esposa Sara, que desse casal iria abençoar
todas as famílias da terra, da promessa ou da descendência desse casal. E a Bíblia revela que Deus ele mesmo fala com Abraão que em Isaque seria chamada a sua descendência. E aqui, pastor, o que isso quer dizer? É que Deus tinha um plano, um pensamento, não apenas nessa ocasião aqui, mas Deus tinha um plano futuro que chegaria, o impacto desse plano, dessa bênção, chegaria até os dias de hoje, em que nós estamos vivendo. Então é interessante que Deus escolhe Sara, Deus escolhe Abraão para lhe fazer uma grande promessa, mas aqui nós vemos um grande milagre acontecendo. Algo extraordinário que vai acontecer é a qual os meios naturais, se você for perguntar para um médico, né, é possível acontecer isso aqui? Uma mulher avançada em idade, que já havia cessado, né, o costume das mulheres, estéril, né, avançada em idade, ou seja, conforme a própria Sara, ela declara velha, o marido dela velho, ela já havia cessado o costume das mulheres, além disso ela era estéril. É possível uma mulher como essa ficar grávida? É um mistério, né? Está no campo da impossibilidade, no plano natural. Mas aqui vem algo muito importante, que Deus não depende do natural, das coisas naturais, daquilo que é lógico, verdade, para ele fazer uma grande obra, né? É por isso que a Bíblia vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 13, 14 a seguir, algo muito interessante, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e nem as pode conhecer ou compreender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Isso aqui somente espiritual, somente alguém que tem uma fé no Deus sobrenatural para acreditar em um milagre, em uma obra como esta. Glórias a Deus. Por quê? Quando a Bíblia fala do homem natural, está falando do homem psíquico, do homem pensante, psíquico, do cientista, que ele precisa de uma lógica, de algo lógico para provar que é possível acontecer algo, né? Ele precisa de os estudos, né, científico, das pesquisas, da biologia, da ciência, enfim, para comprovar que é possível um fato, uma realidade de algo acontecer. Esse é o homem natural, é o homem psíquico. Mas a Bíblia revela que existe o homem psíquico e existe o homem espiritual. Existe o homem natural e existe o homem espiritual. O homem natural vive pela vista, vive aquilo que a ciência diz, mas o homem espiritual, ele vive pela fé num Deus todo-poderoso, que é capaz de fazer aquilo que todos dizem não tem como, não é possível, mas esse Deus todo-poderoso é possível. Para ele tudo é possível. Está escrito: ao que crer, tudo é possível ao que crê. E aqui nós temos um fato interessante, que Abraão está, até parece que vejo, uma região deserta, à frente da sua tenda, assentado, né, em frente à sua tenda. De repente ele avista 3 homens, 3 seres caminhando e passando próximo à sua tenda. Abraão, que era um homem sensível, né, espiritualmente, com as coisas espirituais, e ele sabia que Deus se manifestava em figura humana, em aparência humana. Abraão, ele percebe que não é algo comum. Abraão, ele corre e vai falar para aqueles
anjos, para aquelas pessoas que estão ali dizendo, olha, não passa de mim, né? Não passa de mim, porque eu estarei preparando, trazendo para vocês um pouco de água, trazendo um pouco de comida, leite, né? Um bezerro, um animal, vou matar um animal e trazer um pouco de comida para vocês comer, para recobrar as forças. E aqui eu tenho que abrir um parêntese, pastora, que tem um texto lá no Novo Testamento que fala para as pessoas não se esquecer da hospitalidade. Verdade. Porque alguns na prática da hospitalidade hospedaram anjos. O que é isso? É aquela pessoa, né, como Abraão, que quando via alguém passando, ele socorria. Nesse contexto aqui, ele vai dar água, comida. E ali, quem que estava ali? Era anjos de Deus e o próprio Deus. Né? Na figura, na aparência e na figura humana, de maneira prefigurada ali, ou de uma maneira na figura humana. Ló também viveu essa experiência, né? Quando os anjos chegaram nas cidades de Sodoma e Gomorra, a Bíblia Sagrada diz que Ló olhou para aqueles anjos e disseram, meus senhores, entra aqui. Ou seja, hospedaram anjos de Deus. E ali houve a salvação para a vida de Ló, das suas filhas, era também para sua esposa, mas ela olhou para trás. Mas resumindo, quem não deixa de lado a hospitalidade pode acabar hospedando o anjo. E quando alguém hospeda um anjo, quem que é um anjo? O anjo é mensageiro de Deus. Verdade. Anjo é enviado de Deus. Quando alguém hospeda anjo, recebe um mensageiro de Deus, recebe a bênção. Recebe a bênção. E aqui está Abraão, que recebe. Como é que recebe? É dizendo, oh, você é bem-vindo, que bom que você está aqui. Não, é dando alguma coisa. Abraão, ele chega e fala, eu vou trazer para vocês um pouco de água. Eu vou trazer para vocês alimento do melhor possível, que eu tenho condição de trazer. Então a Bíblia Sagrada vai revelar que é esse fato que acontece. Abraão os hospeda bem. Aí o Senhor olha para Abraão, os anjos também, e disse assim, e olha para eles e diz assim, Sara, tua mulher, está? Ele respondeu, está aí na tenda. Ela está na tenda. Aí o que é? A Bíblia revela que os anjos, ou que o Senhor declara para Abraão dizendo, eu vou dizer algo que vai acontecer. Mas essa palavra veio depois de quê? Depois de quê, pastora? De ele servir, né? De ele servir. De ele servir os anjos. De ele servir o próprio Deus. Trazer água, trazer alimento. E aqui eu aprendo que alguém, quando voluntariamente, não é porque Deus está mandando, não é porque, mas ele de coração, ele vai ofertar, ele vai entregar para o Senhor, fazendo algo para o Senhor, essa pessoa sempre vai ter a recompensa. O próprio Deus vai dizer, entendi. Já viu o que o meu servo Abraão fez. Aí o Senhor, ele se agrada do que Abraão faz. E quando Deus se agrada de uma pessoa, das suas atitudes, das suas ofertas, da sua postura, do seu posicionamento, meu amigo, aleluia, pode se preparar que vem algo de Deus maravilhoso direcionado à tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Abraão, ele diz, está dentro da tenda. Aí, olha só o versículo 10. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Vamos analisar essa palavra? Ela estava velha, né, avançada em idade, estéril, mas o Senhor está dizendo, certamente voltarei a ti daqui a um ano. Por quê? Para ela dar luz, para ela viver esse milagre, não seria algo natural, seria algo de Deus. Se Deus está falando, eu voltarei, ou eu virei, vai ser uma manifestação divina.
Ou seja, porque no campo natural não é possível. Não tem vigor, não tem força, já havia findado os meios naturais, mas aqui quem está falando é Deus. Eu virei, me manifestarei. E o Senhor deu prazo, dizendo daqui a 1 ano. Deus está dando uma garantia dizendo, ó, daqui a 1 ano, Aleluia. dentro de 1 ano, que a sua história vai mudar. Louvado seja Deus. O seu opróbrio, a sua vergonha vai mudar. Aleluia. Eu aprendo que quando Deus ele determina algo a teu respeito, ao meu respeito, a respeito de uma pessoa, e ele dá um prazo, fica tranquilo que no tempo que o Senhor determinou vai se concretizar. Pode ser que tem pessoas nesta tarde, né, Dak? Pensando que ele não vai dar mais fruto. Meu Deus, né? Olha aí. Que não tem mais como ele fazer algo para o Senhor. Mas tem vida aí. Meu Deus, Louvado seja olha Deus. aí. Sara já estava, 90 anos? Meu Deus. E não tinha como mais ter filho. Mas quando Deus ele dá a sua palavra, vai acontecer, acontece. Fica tranquilo que vai tranquilo. se concretizar. É verdade. Se você tem uma promessa do Senhor, que vai fazer algo, que vai fazer a obra, que vai acontecer algo através de você, e você, porque passou tempos, você acha, não tem mais jeito, isso não vai se cumprir. Então somente continue na posição, porque vai acontecer sim. Aleluia. Louvado seja Deus, vai acontecer sim. Tem um louvor que fala, tem vida e ainda tem vida aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, tão somente fique na posição. Não sai da posição daquilo que o Senhor te colocou, que te prometeu, porque vai acontecer. E mais um detalhe importante. Às vezes uma pessoa fica olhando não para a palavra de Deus, mas olhando para a sua condição. Verdade. Se você olhar para a tua condição atual, você vai dizer, não tem como. Mas se você confiar na palavra que o Senhor está falando, glória a Deus. A palavra de Deus é que faz todas as coisas. A Bíblia diz que pela palavra de Deus ele traz à existência, inclusive as coisas que não são, que não existem. Então você está dizendo, em mim não há condição, mas a palavra de Deus traz na tua vida a condição. Porque o que garante na tua vida a realidade do que o Senhor está falando é a própria palavra de Deus. Aleluia. E não a sua condição. Não pense que eu mesmo vou conseguir por conta própria. Não, é a palavra de Deus que faz. É a palavra de Deus operando na tua vida que garante o que o Senhor já tem falado. O que Sara faz lá dentro da tenda? Quando ela ouve essa palavra, por conta da condição dela e do marido dela, ela fez o quê, pastor? Ela sorriu. Deu risada, né? Verdade. Ela riu. Ela riu. Né? Aí Deus vai dizer para eles, ó, por que Sara riu? Aí Sara, o que ela fala? Eu não ri. Eu não ri não, mas Deus conhece todas as coisas. É verdade. Né? O Senhor sabe quando no íntimo alguém está dando risada e dizendo, isso aí não é possível não, não tem jeito, não tem como. Mas o Senhor conhece. Sabe que Deus vai calar a boca de muitas pessoas que estão achando que não vai acontecer, que não vai ser possível? Isso aconteceu no passado, né? Acontece nos dias de hoje. Nós vemos com Pedro. Pescou, não pegou nada. Meu Deus. Aí Jesus chega, fala com ele, fala, Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Aí o Senhor fala, Jesus fala para ele, lança a rede do lado direito. Meu Deus. Olha só o que o Espírito de Deus está ministrando de uma maneira forte, por isso vamos repetir algo aqui. Deus vai calar a boca de muita gente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor vai calar a sua boca ou vai te surpreender. Te surpreender, assim como ele fez na vida de Sara. Sabe, você que está até hoje, meu Deus, será mesmo que vai ter alguma coisa diferente na minha vida? Será? O Senhor vai calar a tua boca. O Senhor vai colocar, aleluia, vai te dar sorriso. Aleluia. Porque Deus, ele vai dizer assim, ó Abraão, aleluia. O nome do teu filho vai ser o quê? Isaac. Isaac.
Isaac quer dizer Sorriso. sorriso. Deus está dizendo para alguém assim, eu vou te dar Isaac. Não esse Isaac aqui, tá bom? Esse Isaac aqui Deus já deu para Mara. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, que Ele vai colocar sorriso. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou repetir. Deus vai colocar um sorriso de alegria Glória a Deus. nos lábios de pessoas que estão ouvindo essa palavra de Deus. Que inclusive achava, né, que não tinha mais jeito, que não era o Senhor vai te surpreender. Aleluia. O Senhor faz isso. Pastor, o que é isso? É a boa nova de Deus para vidas que estão ouvindo a palavra de Deus. Verdade, meu Deus. Ei, permaneça na fé. Permaneça na obediência ao Senhor. Jesus. Confia no Deus Todo-Poderoso que você está servindo e que você está adorando. Ele pode. Talvez você esteja dizendo, eu não tenho condição, mas a condição não é sua mesmo, é dele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 E aí a Bíblia diz, o versículo de número 13, disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo ainda velha, ou sendo velha? Aí o versículo 14, aqui a gente encerra, o Senhor diz assim, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Aí Deus dá uma garantia, vai ser daqui 1 ano. Aleluia. Nesse mesmo tempo, glória voltarei a ti e Sara terá um filho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O milagre de Abrão e Sara tinha um prazo. E o milagre e a obra de Deus na vida de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus tem um prazo. Nesse 1 ano, nesse 1 mês, nesse 3 meses, eu não sei quanto tempo é na tua vida. Mas só permanece adorando. Permanece na esperança. Louvado seja Lá em Hebreus capítulo 10 está escrito, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Glória a Deus. Amém? E aqui interessante que Isaac na vida de Abraão e Sara, ele é a promessa, porque da promessa viria a grande promessa. Aleluia, glória. E qual é a grande promessa? Nós não podemos deixar de falar para você e de encerrar essa mensagem falando para você de uma pessoa que se chama Cristo. Cristo é o descendente de Eva, de Abraão, que veio da linhagem de Isaac. Louvado do riso Deus. que Deus deu para Abraão. Glória a Deus. Pastor, quem é que vai trazer para a minha vida sorriso? É Cristo. Aleluia. Cristo é quem traz alegria para a tua alma. Regozijo para a tua alma. Quando ele chega na tua vida, ele chega e traz a alegria do seu interior, para o seu interior. Hoje pela manhã eu conversava com um irmão que reconciliou com Jesus e ele dizia assim, pastor, eu por conta de alguns problemas, eu estou triste por conta desses problemas. Mas dentro de mim, eu estou sentindo uma alegria de Deus mais tão grande. Aleluia, Jesus. Que não tem nada Glória nesse mundo que possa comparar a essa alegria. Aleluia. Ele dizia, glória. eu sei que é a alegria de Jesus na minha vida. Aleluia. Porque eu reconciliei com Ele, porque eu entreguei a minha vida para Ele. Glória a Deus. Deixa eu lhe dizer, quem traz alegria verdadeira para o teu coração, quem traz para a tua vida o verdadeiro sorriso, e eu vou repetir, o verdadeiro sorriso. Glória a Deus. É Cristo. Verdade. O sorriso que Ele traz para a vida das pessoas não é aquele sorriso falso do mundo não, pastora. Sabe? Que por fora a pessoa olha assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é um sorriso falso. Porque a alegria mundana, a alegria deste mundo é uma alegria falsa, passageira, momentânea. Agora a alegria que Jesus traz, a paz que Jesus traz para dentro de você,
é algo genuíno, verdadeiro, Aleluia. que está no seu interior. Glória a Deus. Glória a Deus. João 14, 27, ele diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Por isso não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Aleluia. É uma alegria permanente. É uma paz permanente. Glória É uma a paz Deus. verdadeira. É uma alegria e uma paz que o diabo não consegue roubar. Louvado seja Que o mundo Deus. não rouba. Que a falta de algo ou o excesso de algo não tira essa alegria. Que é a alegria de quando Jesus está no teu coração. A grande promessa de Deus para você é a vida eterna e é essa alegria que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus, vou pedir à pastora para orar pela tua vida que está ouvindo a palavra de Deus. E se você quer experimentar mais de perto essa alegria, quer entender mais o Evangelho, a palavra de Deus, quer buscar o Senhor junto com a família de fé, que está no mesmo propósito, nessa quarta-feira, né, pastora Terezinha? É verdade. Quarta-feira, lá no Monte Cristo, que horas começa? Às 19 horas. Amém. Rua? Juarez Rodrigues Nogueira, número 207. Esperamos por você. Amém. Bairro? Jardim Monte Cristo. Também você da Chácara Bela Vista, Rua 5, número 23, Chácara Bela Vista. Vai ser mais uma noite especial de renovo, transformação e crescimento. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado, mas agora nós vamos orar. Pastora Terezinha vai estar orando, abençoando a tua vida. E você entrega a vida para Jesus. Ele tem a verdadeira alegria. Permaneça na fé nele. Aleluia, Jesus. Permaneça na obediência a ele. Quem não está, se posicione. Porque Jesus está te chamando e com urgência para estar na presença dele, da comunhão com ele, se posicionando para a honra e glória do seu nome. Amém? Pode orar em nome de Jesus. Amém, vamos orar. Lembrando que hoje, a partir das 19 horas, Aleluia. temos oração na nossa igreja aqui no Jardim Monte Cristo. Nos dois endereços, amém? Nesses dois endereços. Nesses dois endereços. E você é o nosso convidado. Vamos buscar o Senhor. Eu estava lembrando aqui vamos orar, porque nesse momento, muita gente em lágrimas, em dores. Verdade. E só conseguimos vencer orando. Orar por aqueles que não conseguem mais orar. Orar pelas famílias daqueles que estão soterrados, estão com dor. E o que podemos fazer num momento como esse é só orar, clamar ao Senhor para que o Senhor visita essas famílias que estão chorando, estão em lágrima, para que o Senhor o console, o conforte, o sustenta. Amém? Vamos orar. No mundo em que vivemos, só conseguimos vencer orando. Porque espiritualmente falando, conseguimos orar para caminhar. Senão há momento que não dá vontade nem de você sair de casa. Mas através de você clamando ao Senhor, o Senhor te dá força para você ir à luta, ir à batalha, ajudar aqueles que precisam da sua ajuda. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, por esta palavra abençoada que o Senhor falaste aos nossos corações, essa palavra que fortalece, essa palavra que nos dá ânimo, que nos faz acreditar, aleluia, que o Senhor cuida, que o Senhor sustenta e que é o Senhor que governa. Meu Deus, visita, Pai, essas famílias que estão tristes, que estão chorando, Senhor, que estão em lágrimas. Visita, Pai, pelo teu poder. Visita, meu Deus, os ouvintes, Pai querido, desta rádio. Nós não sabemos o que eles precisam, o que eles estão passando, mas o Senhor conhece todas as coisas. Visita, meu Deus, estende as tuas mãos e sustente, meu Deus, e o proteja, Senhor, e o guarda, meu Senhor. Visita estas vidas, aleluias. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor
Senhor nos deu, de estar transmitindo a tua palavra, de estarmos clamando ao Senhor pelas famílias. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. E ser conosco, Pai, nesta tarde. Ser conosco, Jesus. Meu Deus, ser com o Brasil, ser com o mundo. Meu Deus querido, que haja uma palavra de salvação, meu Deus querido, para o Brasil, Senhor. Para a humanidade, aleluia. Ainda tem jeito, glórias a Deus. Ainda tem jeito, porque o Senhor, Ele está no governo, Ele está no comando de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Sê conosco, Jesus. É tudo que nós te pedimos nesta tarde. E já por fé te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Maravilha, meus amados e queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então somente creia e vamos buscar ao Senhor. Amém. Você que não tem um ministério, você que ainda não está dentro de um ministério comprometido com o reino de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero convidar você, ou você que parou, né? Está, quem sabe, parado, estacionado e precisa voltar. Amém? Você pode estar vindo conhecer, né, o endereço, o ministério, a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse corpo ministerial, glória a Deus, essa família de fé, né, a Assembleia de Deus, Ministério Pedra Fundamental. Aleluia. Estamos este ano, pastora, completando 7 anos, né? 7 anos. 7 anos que nós iniciamos o propósito, né, oficialmente, quando o Senhor nos chamou para estar iniciando essa obra. E nós temos até aqui, né, o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido com um propósito de buscar a sua presença, de pregar a palavra de Deus, o Evangelho. E você que não está em uma família de fé, eu quero convidar você para vir. Você que deseja, que está com sede de salvação, aleluia, sede de buscar a presença de Deus, sede de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de conhecer a palavra do Senhor, de conhecer a Deus, de estar mais perto do Senhor, e precisa de uma família de fé para você estar congregando junto, para te estar ajudando um ao outro, né, nessa trajetória com Cristo. Você é o nosso convidado especial para estar vindo participar desses cultos. Mais informação, o telefone é o 199-8310-1019. Veio o desejo ao meu coração de enfatizar para você o seguinte: não basta você estar na sua casa e dizer, eu já tenho Deus no meu coração e tá bom demais. Não, você precisa fazer o que Jesus orientou. É necessário confessar a Ele diante dos homens, porque Ele diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. É necessário também fazer o que Jesus falou, se batizar. Ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Então, se alguém tem a oportunidade de se batizar e não se batiza, e não vai, né, buscar a presença do Senhor, entender o que é o batismo, se batizar e viver uma vida de compromisso, então você poderá perder a preciosidade da salvação, porque para quem tem a oportunidade, esse é o mandamento: quem crê e for batizado, tem que batizar. Tem mais além do batismo, que é muito importante, né? Que é você estar na família de fé para você frutificar no corpo, né? Na família. O corpo não pode ficar um membro do corpo isolado dos demais, né? Os membros do corpo têm que estar juntos. Imagina um dedo, né, se tiver cortado fora do corpo. O que vai acontecer com esse dedo? Morre. Ele vai apodrecer, ele vai ficar morto, né? O corpo sem um dedo, ele pode até se manter mesmo deficiente, mas o dedo fora do corpo, ele apodrece e morre. Então é necessário estar no corpo espiritual e também no corpo local, que é família de fé. Verdade. Então você que ainda não está em uma família de fé, reunido, congregando, buscando ao Senhor, o ministério está de portas abertas
para quem deseja um compromisso verdadeiro com Jesus, né? Quem deseja ser aperfeiçoado, Aleluia, ser liberto, Jesus. ser discipulado, ser transformado. Verdade. Amém? Está de portas abertas. Pastor, eu não moro aí, eu moro distante. Eu gostaria de um lugar, de uma família. Procura, tem igrejas, ministérios sérios, comprometidos com Cristo, com a palavra de Deus. Mas faça aliança com Jesus, caminhe, desenvolva a sua salvação conforme a palavra de Deus diz. Amém? Estamos encerrando. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus. Em Jesus. Glória Fiquem a todos Deus. na paz do Senhor. Que Deus continue Aleluia. abençoando mais e mais as vossas vidas.